Muito bem, finalmente vamos então dar início à parte de vetores, tá ok? Muito bem, estou então fazendo agora a minha milésima, centésima, quadragésima tal videoaula que eu nem sei mais qual é. E agora então finalmente a gente vai iniciar a videoaula de algoritmo, tá certo? Que vocês vão ver como é bacana então o uso de algoritmos. Então vocês vão ver que o que a gente fez aqui, esse códigozão imenso aqui, a gente pode, usando vetores, a gente vai então otimizar muito mais esse nosso código aqui, tá ok? Muito bem, veja que aqui a gente criou uma variável para cada nota, estão vendo? Por quê? Porque eu precisava saber que quantos alunos tinham alcançado a média, então eu precisava ver o valor da nota 1, da nota 2, da nota 3, da nota 4, 5, por isso eu tive que criar uma variável para cada uma delas. Isso agora, pessoal, com vetores isso não vai mais ser preciso, então deixa eu explicar aqui para vocês. Então, aqui, ó, vetores, tá ok? Então, uma explicação para vetores. São variáveis unidimensionais, ou seja, elas seguem apenas uma direção, certo? Na horizontal, na vertical, enfim, tá? Uh, a diferença para uma variável comum é que pode armazenar mais de um valor desde que seja do mesmo tipo. Ou seja, aqui a gente teve que criar uma variável para cada um, certo? Então, nesse caso aqui, a diferença para uma variável comum, usando vetores, é que a gente pode usar uma variável só, mas que vai armazenar então vários valores. Aqui, quando é uma variável comum, então para cada variável, para cada armazenamento de informação, eu preciso ter uma variável. Usando vetores, então eu tenho uma variável só que pode armazenar vários valores. E o vetor é uma estrutura de dados muito usada e existe na maioria das linguagens de programação, tá ok? Então agora vamos vir aqui e vamos começar então a criar então aqui no nosso algoritmo o nosso vetor, tá ok? Transformar isso aqui, esse mesmo exercício aqui, só que usando vetores. Então vamos dar aqui um Ctrl C, vamos descer aqui, vamos vir aqui, vamos dar um Ctrl Enter e vamos agora dar aqui um Ctrl V. Beleza, só que agora então usando média. Então média usando vetores. Tá, o nome vai ser média usando vetores. Então, pessoal, o enunciado pode ser exatamente o mesmo, não muda nada, só que agora a gente vai fazer usando vetores, tá ok? Então, deixa eu colocar aqui, usando vetores, tá ok? Beleza. Então, eu vou apagar tudo esse testezinho aqui. E agora, vamos começar aqui, tá ok? Primeira coisa, então, pessoal. Bom, antes nós temos que declarar, então, aqui esse meu vetor, porque a gente declarou as minhas variáveis sendo do tipo real. Então, tu sabe, eu vou apagar todas essas notas aqui, certo? E assim, pessoal, como é que eu faria para declarar, então, nota do tipo real? Vocês faziam assim, nota de real, certo? Ou notas do tipo real, que no caso é o mesmo numérico, tá ok? Muito bem. Então, se a gente olhar aqui na minha estrutura, aqui, ó, nos vetores, como é que eu declaro ele? Var notas, dois pontos, vetor de 1 a 5. Esse 1 aqui, então, significa que eu vou ter 5 elementos iniciando em 1, tá certo? Então, eu vou ter 5 elementos, tá certo? Do tipo numérico, que é a mesma coisa que do tipo real, tá ok? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, então, aqui uma nota, tá? Notas, que vai ser um vetor, tá certo? Um vetor, então, agora com 5 elementos dentro, que vai ser, então, do tipo de real, certo? Que seria a mesma coisa que fosse colocar de numérico também, é a mesma coisa, tá ok? Então, agora sim, pessoal, acabei de criar uma variável que é um vetor do tipo real, certo? Então, o tipo de dados que vai ser armazenado nesse vetor é um tipo real. Beleza? Muito bem. Então, agora vamos começar aqui. De qualquer forma, pessoal, isso aqui ó, vai ser completamente diferente o nosso algoritmo. Então, a gente vai apagar tudo isso aqui. Tá ok? Ele vai ser mais parecido com este que a gente tinha feito. Qual que era que a gente tinha feito aqui antes? Questão das notas. Bom,
Deixa assim, então deixa eu até vou dar um Ctrl Z aqui, só para mim aproveitar aqui. Deixa eu ver o que eu vou aproveitar aqui. Contador, iniciei em 0. Beleza, então agora em vez de eu estar lendo isso aqui tudo, tá? Então o que eu vou fazer? Isso aqui tudo eu vou apagar. Por quê, pessoal? Porque eu vou armazenar isso aqui dentro de variáveis, tá ok? Bom, eu até vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente aqui, para que a gente tenha realmente um passo a passo. Então, primeiro eu vou fazer bem manual o uso desses vetores, depois eu vou fazer usando os laços de repetição, ok? Então, como é que eu faria então para fazer manual? Então, digita a primeira nota e ler notas, que é o nome do meu vetor, certo? Só que daí eu vou armazenar ele na posição 1, tá certo? Veja que a minha variável é uma só que eu vou armazenar na posição 1. Aqui eu vou armazenar na posição 2. Vejam que desta forma eu vou indicar a posição onde que vai estar armazenando, ok? E aqui vou armazenar notas na posição 3. Então aqui notas na posição 4 e aqui notas na posição 5, tá ok? Então, se vocês vierem aqui, vamos ver se vocês conseguem entender então aqui uma coisa. Eu vou inserir aqui então uma tabelinha, só para a gente armazenar esta minha variável do tipo vetor, tá ok? Eu vou inserir aqui então uma tabelinha, vou inserir aqui com 6 colunas e 2 linhas, para que vocês possam então identificar, tá ok? Então eu vou ter então, esse aqui é a minha posição, este meu vetor, aqui então posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4 e a posição 5, tá ok? E aqui então o valor, tá? O valor. Então pessoal, isso aqui é o meu vetor chamado notas, tá? Então esse aqui é o meu vetor chamado notas, tá ok? Então tudo isso aqui pertence ao meu vetor chamado notas, tá certo? E quando eu inserir uma nota aqui para nota 1, eu vou armazenar aqui dentro desse item, então desta nota aqui, ok? Então, ok, vamos voltar para o nosso algoritmo. Agora o soma notas vai receber então o notas na posição 1, mais o notas, né, na posição 2, daí mais o notas na posição 3 e mais o notas na posição 4, certo? E mais então o notas na posição 5, tá ok? Tá, beleza, então tá aqui. Agora o cálculo da média vai receber então o soma da nota dividido por 5, certo? Então aqui eu vou analisar, veja que aqui também todo manual, né? Se notas na posição 1 for maior do que cálculo de média, se notas na posição 2, vejo que eu estou usando a mesma variável, só passando então o índice que eu quero que ele tire daquela nota lá. Então notas na posição 4, tá? E o notas na posição 5, tá certo? E aqui contador, a média é, ou seja, pessoal, assim, na verdade, ficou bem parecido até com o algoritmo anterior, assim, em termos de eficiência, tá certo? Então, depois a gente vai usar laço de repetição, você vai ver que vai ficar muito mais prático esse exercício aqui, tá ok? Mas tudo bem, para começo então, só para vocês começarem entendendo. Aí então depois a gente vai fazer o teste de mesa. Então na próxima aula, um abraço, tchau!